Oi pessoal, vamos dar sequência então aos nossos conteúdos de ciências? Essa semana a gente vai falar um pouquinho de temperatura. A temperatura ela é uma grandeza física e ela representa o grau de agitação das partículas, que são os átomos e as moléculas. Essa agitação dos átomos e das moléculas ela vai revelar o estado de aquecimento dos corpos. Porque quanto maior a agitação dessas partículas, maior é a temperatura de um corpo. E eu consigo medir a temperatura de um corpo utilizando um instrumento chamado termômetro, que pode ser analógico ou digital. O analógico é um termômetro que vai utilizar um material líquido que é capaz de sofrer dilatação com o aumento da temperatura. E aí ele vai se deslocar na escala e marcar o valor da temperatura. Os materiais mais comuns nesses termômetros é o mercúrio ou o álcool. Lembrando que o mercúrio é um metal que se encontra em estado líquido à temperatura ambiente do nosso planeta. Aqui na imagem eu coloquei para vocês um exemplo de um termômetro de mercúrio. Então a pessoa coloca esse termômetro aqui na axila e aí conforme vai aumentando a temperatura dessa região aqui do bulbo, onde está o mercúrio, ele vai subindo por um tubinho bem fininho, um capilarzinho, porque ele vai se dilatando, vai se expandindo, que então ele vai subindo por esse tubinho. E aí aonde ele parar, ele vai marcar o valor da temperatura. Os termômetros digitais são aqueles que funcionam eletronicamente. E aí eu coloquei dois exemplos. Um que a gente coloca aqui ó, embaixo da axila, igual esse daqui, só que é só apertar o botão e ele já vai marcando a temperatura. E um que funciona bem mais rápido, que pode ser apontado aí para a testa da pessoa ou para o pulso, para o braço, e ele também marca no visor a temperatura. Independente do tipo de termômetro que a gente vai usar, todos eles possuem uma escala termométrica. E essa escala termométrica, ela utiliza valores de referências que têm como base dois importantes fenômenos que são relativamente fáceis de serem reproduzidos em qualquer lugar do nosso planeta, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A fusão, o ponto de fusão, é quando a água sólida, que é o gelo, se torna líquida. E o ponto de ebulição é quando essa água líquida fica em estado gasoso, formando o vapor de água. Essas temperaturas em que acontecem esses dois fenômenos aqui são chamadas de pontos fixos da escala termométrica. E o que vai mudar de uma escala para outra são os valores da temperatura que é atribuído para esses pontos fixos, certo? Então, uma pessoa, ao medir usando uma escala termométrica, por exemplo, a escala Celsius que a gente utiliza, ao medir a fusão, ela vai encontrar um valor de 0 graus Celsius, que a gente já estudou isso. E a ebulição, 100 graus Celsius. Numa outra escala, foi atribuído um outro valor para isso. Não é que a temperatura vai estar diferente, é que a escala que é diferente. Atualmente, são usadas 3 escalas termométricas. A escala Celsius, que eu acabei de falar, que é a mais difundida no mundo, e a gente vai encontrar esse símbolo aqui, ó, grau e o C, que representa graus Celsius, né? A escala Kelvin, que é utilizada principalmente em pesquisas científicas, que utiliza como símbolo só a letra K, e a escala Fahrenheit, que utiliza o grau e o F, e ela é mais utilizada nos países de língua inglesa, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Bom, a gente precisa saber também que essas diferentes sensações de temperaturas em relação à temperatura do nosso corpo, que nos dão a sensação de quente e de frio, é chamada de sensação térmica. A temperatura do nosso corpo, ela é por volta de 37 graus Celsius. E aí eu vou ter uma percepção de um ambiente ou de um objeto pela temperatura que está no meu corpo. Eu vou sentir aquilo quente ou aquele objeto, né, ou aquele local frio.
mas isso é uma sensação térmica, ou seja, eu percebi a temperatura pela sensação da minha pele. Então, ó, percepção da temperatura por uma pessoa, tá? Nossa pele, ela consegue fazer isso porque ela tem vários sensores que são chamados de termorreceptores e que estão espalhados aí por toda a nossa pele e são especializados em perceber as variações de temperatura. E aí promove pra gente diferentes sensações térmicas. A sensação térmica, ela é muito particular, ela é de organismo para organismo. Por isso que às vezes a gente está num ambiente, uma pessoa está sentindo frio e a outra pessoa às vezes não está. Por que acontece isso? Porque a temperatura do corpo pode estar diferente, mas além da temperatura do nosso corpo, existem outros fatores que vão determinar a sensação térmica, que são, por exemplo, a temperatura do ar, a umidade do ar e a velocidade dos ventos. Então, é muito comum, por exemplo, no inverno, a gente ouvir a previsão do tempo e escutar, né, a pessoa falar, olha, em tal local vai fazer 4 graus, mas a sensação térmica pode chegar a 2 graus abaixo de zero. Por que isso? Porque a velocidade dos ventos, a umidade do ar, a temperatura que vai estar esse ar vai dar uma sensação térmica para essa pessoa. Então ela vai sentir mais frio do que realmente está o ambiente. Também pode acontecer quando a gente sente mais calor do que o ambiente. Então, se eu estou num local onde não tem vento, eu vou sentir mais calor do que realmente está, certo? Então, sensação de quente e frio é a sensação térmica e é a percepção da temperatura por cada pessoa. Vou falar um pouquinho para vocês das questões dessa semana, tá? A questão 1, eu coloco que uma pessoa usou um termômetro analógico, que é aquele que é feito com mercúrio, para saber qual era a temperatura que ela estava. E ela descobriu que estava com febre. Eu quero que vocês expliquem como que esse termômetro funcionou, né? Como que a pessoa, ele faz para dar essa informação para a pessoa. Eu expliquei lá no vídeo, volto um pouquinho lá no texto que vocês vão achar, tá? Questão 2. Eu quero que vocês me falem quais são os pontos que diferenciam uma escala termométrica da outra. Lembra aqueles pontos fixos? Então, o que faz com que uma escala termométrica seja diferente da outra? A questão 3 é uma atividade prática e que é bem legal vocês fazerem, tá? Vocês não vão precisar de nada que vocês não tenham na casa de vocês. Vocês vão usar 3 recipientes e a mão ou o dedo de vocês, tá? Se vocês tiverem recipientes que vocês conseguem colocar a mão toda, igual tá aqui na imagem, ótimo. Se não, pode ser um recipiente menor. Em vez de mergulhar a mão toda na água, vocês vão mergulhar apenas um dedo, certo? Então, em um dos recipientes, você vai colocar a água quente. Em outro recipiente, você vai colocar a água gelada, tá? E em outro recipiente, a água à temperatura ambiente, que aqui tá como se fosse morna, né? Essa água quente, gente, eu até escrevi água morna aqui, ó, que é para vocês não esquentarem muito, para tomar cuidado aí para não se queimar, tá? Então, por isso que eu não deixei quente, escrevi morna, certo? Uma das mãos, então, você vai colocar na água gelada e a outra na água morna, tá? Que tá escrito quente aqui na figura, mas é morna, senão vocês se queimam. E deixa aqui no meio um recipiente com a água à temperatura ambiente. E fiquem com a mão mergulhada em mais ou menos 1 minuto. E aí vocês vão retirar as 2 mãos ao mesmo tempo e mergulhar as 2 ao mesmo tempo no recipiente que tinha a água à temperatura ambiente, certo? Aí vocês vão perceber o que aconteceu e responder para mim. Como que você sentiu a temperatura da água ambiente? E explicar por que você acha que foi assim. Por que você acha que a sensação dessa temperatura foi desse jeito, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp que a gente está à disposição, tá bom? Beijos e até uma próxima aula.